seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Renata Goulart e o assunto que eu escolhi para falar hoje é sobre emissão de reflexo, isso mesmo. Se você já é cabeleireiro, se você já é colorista, muito provavelmente você já ouviu falar sobre esse termo ou até talvez possua aí um conhecimento até um pouco aprofundado ou talvez superficial sobre esse assunto. Mas o que eu quero te mostrar aqui é o quanto é importante compreender a forma que nós enxergamos as cores dentro desse mecanismo da colorimetria. E para isso, é claro que é preciso nós relembrarmos o que é cor. E como você sabe, a cor pode ser definida por uma sensação visual, tá? Causada pela luz composta por um grupo de ondas, veja só, por um grupo de ondas que são emitidas, retratadas, refletidas por um determinado objeto. E visualmente nós podemos subdividir a cor em três propriedades distintas, que são elas: o tom, a luminosidade e a saturação. E agora eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Em se tratando do tom, é a qualidade que uma determinada cor é distinguida de uma outra cor. E isso pode ser medido pelo comprimento da onda, que pode ser transmitida ou refletida. Quanto à luminosidade, é a qualidade de uma cor clara se distinguir de uma cor mais escura. Isso também está relacionado à energia de luz que é ali, refletida, emitida por aquela determinada cor. Ou seja, quanto mais emissão de luz, quanto mais essa luz vai refletir, maior será a sensação óptica de cor clara apresentada por essa cor ali no resultado final. E a saturação? A saturação, ela pode ser entendida como o grau de vivacidade de uma determinada tonalidade, como ela se apresenta, se ela é uma cor muito viva ou menos viva. Renata, como assim uma cor viva ou menos viva? Vamos entender de uma forma mais simples. A saturação também pode ser o grau da quantidade de cor branca misturada a uma determinada tonalidade. Ou seja, quanto maior a quantidade de branco adicionada, misturada nessa determinada tonalidade, menor vai ser a saturação dessa cor. E o contrário disso, quanto menor for a quantidade de branco adicionado a essa mesma tonalidade, maior será a sua saturação. Mas você deve estar se perguntando aí, o que tudo isso tem a ver com a emissão de reflexo? E é muito simples. Já que você entendeu que cor é a sensação visual que é causada pela luz composta por um determinado grupo, de ondas que são emitidas por um determinado objeto. Exemplo, uma maçã emite ondas de luz, de um grupo de ondas, através de luz, que vai te dar a sensação óptica de que ela é vermelha. E essa sensação visual também pode ser trazida para a emissão de reflexo, que nada mais é do que, em outras palavras, a mesma coisa. Emissão de reflexo é a cor da luz refletida pelo cabelo. E é muito comum acontecer das pessoas fazerem uma confusão, ou seja, se confundir entre emissão de reflexo e altura de tom. E como você pode notar aqui durante a explicação, a emissão de reflexo é a luz refletida por uma cor de um determinado objeto. E altura de tom refere-se à quantidade, ou seja, a quão claro ou quão escuro uma determinada cor é dentro de uma escala de medidas. Como você pode ver aqui, para nós, em colorimetria capilar, nós tratamos essa escala de medidas de altura de tom que vai do número 1
até o número 10. E quanto maior for a numeração, maior também será a claridade dessa cor. É mais clara, ela se apresenta visualmente aos nossos olhos mais clara. Quanto menor for o número, também essa cor irá se apresentar mais escura. Então, deu para perceber que são coisas realmente muito diferentes. Emissão de reflexo é uma coisa e altura de tom é outra totalmente diferente. No entanto, para criarmos uma cor para o cabelo da nossa cliente, é essencial que nós, como coloristas, tenhamos verdadeiro conhecimento e domínio sobre essas emissões de reflexo. Então veja só, aqui você vai ver que cada uma dessas cores elas vêm ali, né? Elas emitem esses reflexos de cor. E cada uma delas, né? Cada uma dessas emissões de reflexo vem representadas por um número em colorimetria ou talvez até por uma letra. E onde é que nós aprendemos a decifrar, né? Esses números e essas letras que vem aí para representar essas emissões de reflexo nas caixinhas das colorações, né, nas embalagens dos tonalizantes, das colorações. Nós aprendemos a fazer essa leitura aqui na estrela de colorimetria. Então acompanhe aqui comigo. Nessa estrela você vai observar que ela está dividida entre cores, né? A parte superior da estrela você vai encontrar as cores frias, e a parte inferior da estrela você vai encontrar as cores quentes. Você vai notar que cada uma dessas cores vem sendo representada por um número, como eu acabei de falar para você agora. Mas observe que, por exemplo, aqui, o azul, ele vem sendo representado, né? A emissão de reflexo que ele representa vem como uma nuance acinzentada. E normalmente ela vem sendo representada pelo número 1. Agora, observe que vem aqui ou um ponto, ou uma vírgula, ou uma barra, sempre antes de aparecer esse número 1, ou de repente, né, se for uma outra nomenclatura, porque como eu mencionei, no caso de algumas empresas, vão vir esses reflexos virão apresentados por letras. Então, no caso de algumas empresas italianas, o acinzentado vem sendo apresentado pelo cenere, que significa acinzentado, e às vezes ele vem sendo representado pela letra C. Então, neste caso aqui, você vai notar que o azul, ele emite um reflexo acinzentado e ele normalmente virá com a identificação do número 1, que vai ser sempre após uma barra, uma vírgula ou um ponto, que vai significar que é apenas a emissão, esse número representa a emissão do reflexo acinzentado. A mesma coisa nós vamos mostrar aqui na cor, né, do vermelho. O vermelho também vai vir ali sendo representado pelo número 6 em algumas empresas, em outras ele vai vir de repente sendo apresentado por um outro número ou talvez por uma outra letra. A mesma situação acontece com ele e ele emite um reflexo avermelhado. E existe uma diferença muito grande entre os tons de vermelho, entre os tons de acobreado e os tons do acaju. Embora todas essas três cores que eu acabei de mencionar façam parte da gama de nuances quentes, né? Exceto o acaju, que ele navega tanto para a nuance quente quanto para a nuance fria, e depois, numa outra ocasião, eu também posso estar explicando sobre isso, tá? Mas são cores diferentes. O vermelho, ele emite, né, um reflexo avermelhado mesmo. Então, ele vem sendo representado pelo número 6 ali, após o ponto, ou após a vírgula, ou após essa barra. Depois nós temos o laranja, que representa, né, a emissão de um reflexo acobreado, que também vem sendo ali, né, representado pelo número 4, ou seja, a vírgula 4, ponto 4, barra 4. E o acaju, como eu acabei de mencionar, ele faz parte, né,
também dessa gama de nuances que vai para as tonalidades de vermelho e navega entre também as tonalidades de violeta, de nuances frias. Então, ele fica no meio do caminho. Você tanto pode encontrar nuances para os tons, né, para a tonalidade de acaju, para ser fria, quanto também para ser quente. O que vai depender é a emissão de reflexo, né, primário ou secundário, quem é que está mandando mais ali nessa situação. Mas ele também vem sendo representado, né, por um reflexo avermelhado e tem um número representado aí como 0,5, barra 5, 5, enfim, vai depender muito da marca. Essa questão da vírgula, do ponto ou da barra e também das letras, o que diferencia isso é a marca do produto, a empresa que você escolheu para trabalhar aí com a coloração que você gosta. A mesma coisa acontece com o dourado, que é aí o amarelo. Ele emite, né, como você vê aqui na estrela, a cor amarela, ela emite um reflexo dourado. E este dourado vem sendo representado pelo 3, ponto 3, barra 3, enfim, ou pela letra G de gold em algumas, né, nomenclaturas, às vezes até pela letra D de dourado, né, na língua portuguesa, enfim, vai variar muito, como eu acabei de explicar, da empresa que você escolheu para trabalhar. O verde, ele vai emitir um reflexo metalizado. Renato, o que vem a ser esse metalizado? São tonalidades de mate, né? Nuances levemente esverdeadas, mate. E isso vem sendo representado pelo número 7. Em algumas empresas vai ser representada por outro número, como eu acabei de mencionar aqui. Então, você vai encontrar aí 0,7, ponto 7, barra 7, enfim. Aqui na questão do violeta, a mesma coisa. Acompanhe aqui comigo na estrela que a cor roxa na estrela vai emitir um reflexo violeta, tá? Que também é considerado aí em algumas, né, empresas como Viola e assim por diante, tá? Elas vão vir, né, sendo representadas por um número, 2, ponto 2, barra 2. Em alguns casos pode vir sendo representado pela letra V de violeta mesmo, tá? Então vai depender muito da empresa, como eu acabei de mencionar. E o azul, como eu já havia falado. Agora, observe que no centro da estrela existe ali, né, uma cor que é o marrom. E este marrom, ele vem demonstrar que a unificação das três cores primárias faz com que surja uma cor marrom que é considerada neutra, ou seja, a junção das três cores primárias, azul, vermelho e amarelo, vai nos dar como resultado uma cor neutra que é marrom. Então, é o ponto de neutralidade da colorimetria, é a junção dessas três cores primárias. E eu tenho certeza que você, como colorista, como profissional da beleza, já trabalhou com uma variada gama de marcas de produtos cosméticos aí com várias colorações diferentes, tonalizantes, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque como você acabou de ver ali na estrela durante aquela explicação que eu fiz, cada emissão de reflexo vai vir sendo representada por um número ou por uma letra e em alguns casos até pelas duas coisas, por números e letras. E isso quem determina? São as empresas de cosméticos. Então, cada empresa de cosmético vai escolher a nomenclatura que melhor lhe convier de acordo com o desejo delas. E nós, como coloristas, é claro, temos que nos adaptar a isso. É muito importante que a gente saiba fazer essa leitura de uma maneira muito precisa, porque a partir do momento que nós
temos, né, esse conhecimento bem aprofundado, né, de qual é aquele número que está ali na embalagem da coloração, o que ele quer dizer para mim. Ele quer dizer que emite um reflexo acinzentado, ele quer dizer que a predominância daquele determinado reflexo é alaranjado, acobreado. Quando eu tenho essa consciência, quando eu tenho domínio desse conhecimento, facilita bastante o nosso trabalho aí dentro do salão de beleza no processo de criação de uma nova cor. E é muito importante que você saiba fazer essa leitura com propriedade, a fim de identificar, né, essas emissões de reflexo por meio de letras ou por meio de números, não só nas embalagens dos tonalizantes ou das colorações, bem como também aqui, olha, nas cartelas de colorações, porque é exatamente nesse menu, nessa tabela de coloração, onde nós coloristas vamos encontrar uma infinidade, né, de cores, ou seja, de nuances, de emissões de reflexos que são muito próximas umas das outras, e ali nós precisamos também conhecer e aprender muito bem sobre essas, né, cartelas, essas tabelas, como se ler essas tabelas, vem ali todo separado, cada emissão de reflexo, se é uma emissão de reflexo quente, se é uma emissão de reflexo frio, se é uma cor mais neutra, vem separado por famílias, ou seja, por séries. Então, nós também precisamos ter o domínio de encontrar, de identificar, de fazer essa leitura das emissões de reflexo, não só nas caixinhas, nas embalagens dos produtos, mas também aqui, né, nas cartelas das colorações. Então, acompanhe aqui comigo para você ver como vai ficar fácil compreender um pouquinho mais sobre essas emissões de reflexo. Vamos lá. Eu coloquei aqui um determinado número, como se fosse aquele número que está lá presente na sua embalagem de coloração. Geralmente eles vêm ali do lado de fora da caixinha, demonstrando para você qual é a altura de tom e qual é a emissão de reflexo. Mais uma vez aqui, então, vamos falar sobre aquela questão da confusão que as pessoas costumam fazer altura de tom e emissão de reflexo. Como eu acabei de mencionar agora há pouco, a altura de tom vai determinar o quão claro ou quão escuro uma determinada cor é, onde ela se encontra dentro daquela escala de medidas de altura de tom. Se é uma cor mais clara ou se ela é uma cor mais escura. Então, toda vez que você ver lá na sua caixinha de coloração um número como esse, pode ser aqui vírgula, pode ser barra, pode ser ponto, não importa. Isso aí é um pormenor muito pequeno. Então, toda vez que você ver esse primeiro número aqui, ele vai estar, você tem que ter em mente que ele está representando para você a altura de tom da cor. Então, este primeiro número que vai estar sempre vindo ali, antes da vírgula, antes do ponto, antes da barra, ele vai estar te mostrando se essa altura de tom é clara ou escura dentro daquela nossa escala de medidas, ok? Até aí, muito fácil. Agora, e o que vem depois do ponto, da barra ou da vírgula? Simples. Neste caso, eu fiz a opção de começar a fazer essa explanação por um número que só possui, por uma cor, né, que só possui números. Ela vem representada apenas por números e não temos letras aqui. Logo adiante eu vou explicar com letras também. Então, este primeiro número que vem imediatamente após a barra, o ponto ou a vírgula, ele vem representando a emissão de reflexo, tá? Que é predominante. Então, aqui eu tenho, olha, o primeiro reflexo predominante. Por quê? Este número que veio imediatamente aqui, ele vem me explicar que é a maior proporção, maior percentual de nuance de reflexo, de emissão de reflexo. Então, aqui eu tenho, olha, uma altura de tom
que me dê um direcionamento, que eu tenho aqui um cabelo, em sua maioria, na altura de tom do louro. Em algumas marcas vai ser tratada como louro médio, então depende também da marca que você trabalha, porque em algumas marcas existe, né, nessa escala de medidas de altura de tom, algumas pessoas tratam o número 7 como sendo apenas um louro, uma tonalidade de louro, tá? E o número 6 como uma tonalidade de louro escuro, mas ao mesmo tempo em algumas outras empresas eles entendem que este número 7 representa uma tonalidade de louro médio. Então fica a seu critério, vai depender da marca que você está acostumado a trabalhar, tá? O importante é você entender que aqui vem representando a altura de tom e que este número que veio imediatamente aqui, olha, após a vírgula, a barra ou o ponto, é representado pela emissão de reflexo que ele tem. E como você acabou de aprender ali na nossa estrela, o número 3, ele representa a emissão de reflexo do dourado, que é emitido pelos tons de amarelo da estrela. Então, este dourado, neste caso, ele veio sendo representado pelo número 3. Ele poderia vir representado pela letra G? Sim, porque do inglês é o gold, né, que em inglês dourado é gold, poderia ser representado pela letra D, em português de dourado, mas eu escolhi que ele viesse representado pelo número 3. E ele vem também aqui me mostrar que ele é o quê? Existe nesse tubo de coloração um maior percentual de emissão de reflexo dourada em relação aqui, que eu vou explicar agora. Então, por isso que este número 3 está sendo, né, classificado como o meu primeiro reflexo de predominância. Significa que eu tenho, dentro desta altura de tom do louro número 7, um percentual maior de dourado do que aqui, que é o número 1, que vem para representar, né, o nosso segundo reflexo predominante. Não cabia ali, tá, pessoal? Então, ele vem representando o meu segundo reflexo de predominância. E esse número 1, Renata? Que cor, que emissão de reflexo que ele me representa? Lembra que eu mostrei na estrela que o azul emite um reflexo acinzentado e que, por sua vez, esse reflexo acinzentado é representado pelo número 1. Então, aqui, quando eu for fazer a leitura desta cor na caixinha, significa que eu tenho uma cor que é um louro, pode ser louro ou louro médio, depende da empresa, lembra que eu falei? Dourado acinzentado. Renata, então é assim que eu leio? Sim, mas agora veja só como é colorimetria, tá? Se eu fosse ler, eu posso ler dessa forma? Sim, mas as empresas de cosmético costumam criar formas de se ler cores um pouquinho mais glamurosas, de uma forma um pouco mais diferenciada. Então, quando você for olhar lá na sua cartela de cores, muito provavelmente essa nomenclatura, porque também vai vir escrito lá um tom de baunilha, um tom de balatofe, um tom de caramelo, um tom de camomila, o tom de bege, enfim, muitas empresas gostam de tratar das cores sobre essas emissões de reflexo também como tonalidades relacionadas a esse glamour todo, né? Cores em tons de café, tons de baunilha, como eu acabei de mencionar aqui, camomila, enfim. E neste caso especificamente, as empresas, algumas, é claro, costumam tratar esse 7,31 como sendo uma nuance de louro, bege, quente. Simples, viu só como não é nada complicado? Agora nós vamos, né,
entender o seguinte, que esta mesma cor que eu acabei de falar, que é um louro, né, bege quente, né? E por que é considerada bege quente? Vamos lá, antes que eu me esqueça de falar sobre isso. Por quê? Se este aqui é o reflexo, que é o segundo reflexo, ele vem, na realidade, então vamos lá. Essa cor, sozinha, é uma nuance, é uma cor neutra. Porque dentro deste número 7 eu tenho uma quantidade de azul, vermelho e amarelo equilibradas para me classificar o quão claro ou o quão escuro este 7 é. Até aqui, joinha, tudo bem. Mas este número que veio imediatamente após a vírgula, que é o meu primeiro número, né, de reflexo predominante, ele veio para aquecer este meu primeiro número, que é a altura de tom. Eu estava sentindo que aquele 7 estava um pouquinho neutro demais e eu gostaria de dar um pouquinho mais de luz dourada, né, para essa cor. Então eu vou aquecer um pouquinho essa cor, colocando aqui um pouco de dourado como reflexo predominante. Então eu tenho um percentual de dourado que vem para, né, aquecer e dar um pouco mais de luminosidade para esta altura de tom do 7. E, por sua vez, o reflexo secundário, que é o de segunda predominância, ele tem sim um percentual menor em relação ao percentual do 3, que é o dourado, ele veio para atenuar. Por que que ele veio para atenuar a vibração, a luminosidade desse dourado? Porque se eu quisesse uma nuance bem luminosa, bem dourada, eu teria um 7.3. Ok? Ou um 7/3 ou 7,3. Mas eu gostaria de uma tonalidade bege quente. Então eu coloquei um pouquinho de acinzentado na minha fórmula para que eu tivesse como resultado uma cor louro bege quente. Agora acompanhe aqui comigo que eu vou mostrar um outro exemplo que no resultado você vai compreender de uma forma ainda mais clara. Você vai observar que eu coloquei aqui uma outra cor, onde eu fui anexando, além, né, dos números, eu também coloquei letras. Então veja só, a cor para você vai vir aí na lapela da sua embalagem de coloração como 7NWB. Mais uma vez, né, para falar que o número 7 que você vai ver aqui, vai estar sendo representado pela altura de tom. É o quão claro ou quão escuro essa cor que está na embalagem é dentro daquela escala de medidas de altura de tom, ok? Não confundam jamais a altura de tom com emissão de reflexo. Esta letra N, ela vem representando uma naturalidade, ela significa que é o N de natural, ou seja, algumas empresas, né, trabalham com essa altura de tom em determinado equilíbrio entre as cores primárias para classificar se ela é uma tonalidade de louro mais escuro ou mais claro. Nesse caso, essa altura de tom do 7 veio com uma quantidade de pigmentos naturais do azul, vermelho e amarelo em equilíbrio, mas ainda assim, para reforçar, eles colocam aqui para que a gente possa compreender que este N vem especificando que este 7, este louro, é um tom de louro natural, tá? Que é mais próximo da tonalidade neutra, tá? Que é de marrom. Depois, o que você vai encontrar aí? A letra W. Este W, ele vem para representar a nossa, o quê? O nosso primeiro reflexo predominante. Mas Renata, na outra cor que você escolheu, tinha o número 3 e eu já tinha entendido que esse número 3 estava me mostrando, me exemplificando que era uma nuance dourada, uma emissão de reflexo dourado. E aqui no caso do W, este W significa, olha lá, vou colocar aqui
tá? O termo é do inglês, tá? Warm, que significa quente. Então, está me mostrando que aqui o meu reflexo predominante é uma nuance de reflexo quente. E esse quente pode, muito provavelmente, sim, ser extraído do dourado, tá? Depois, eu tenho aqui a letrinha B de bola. Essa letrinha B vem me mostrar que eu tenho aqui uma nuance de reflexo que emite uma tonalidade de bege. Este bege vem como meu reflexo secundário, meu reflexo predominante, né? Meu segundo reflexo predominante. Como eu mostrei para vocês anteriormente, né? Então, este reflexo primário, né, que é o predominante, ele vem para, né, aqui nesse caso, aquecer, porque ele vem de uma tonalidade, de uma emissão de reflexo quente, warm. E aqui eu tenho a letrinha B, que veio do bege, que é para atenuar esse meu reflexo primário, predominante, que é o bege, que vem para atenuar o warm do quente. Então, se eu for ler, claro, esta nuance, eu tenho então uma tonalidade de louro, bege, quente. Renata, mas o outro também não era um louro bege quente? Sim, então isso significa que 7NWB é a mesma coisa que 7,31. Isso mesmo. Viu só como fica fácil agora entender essas questões das emissões de reflexo nesse processo de fazer a leitura dessas colorações, dessas emissões de reflexo nos tubos de coloração e também nas cartelas de cor? E uma outra vantagem que eu considero muito importante para que você tenha o domínio, né, de saber identificar essas emissões de reflexo, não é só na tabela de coloração e também nas embalagens, né, dos produtos. Nós também precisamos saber identificar nos cabelos, e é o principal lugar. Porque, muito provavelmente, no momento de realizar aquele diagnóstico prévio ao procedimento de coloração ou de descoloração que você vai executar no cabelo da sua cliente, você vai ter que fazer ali no diagnóstico encontrar, né, uma identificação visual de qual é a emissão de reflexo que aquele cabelo está te mostrando. E isso também é diferente de altura de tom, porque você pode chegar aqui e identificar que nesse fio de cabelo você tem ali uma ou até duas alturas de tom diferentes em função do desbotamento natural, a ação dos radicais livres. Ou talvez até por ter aí um procedimento de mechas, né, de ter alturas de tons variadas naquele cabelo. Mas e a emissão de reflexo? Quando o profissional bate o olho no cabelo, ele tem que saber que pode acontecer de no primeiro, né, momento, ali naqueles primeiros centímetros, o cabelo apresentar uma emissão de reflexo mais quente, mais avermelhada ou mais acobreada, porque está mais próximo da raiz e talvez o que está ali apresentando é um pigmento residual da última coloração, que talvez tenha sido um tom de marrom, que houve um desbotamento e esse tom de marrom agora está apresentando uma nuance acobreada ou talvez avermelhada, tá? Então, eu coloquei aqui como exemplo o laranja, que é o 0,4, para exemplificar que neste começo da raiz, né, ali nos primeiros centímetros, esse fio de cabelo pode sim estar apresentando uma emissão de reflexo diferente. Renata, e a altura de tom? Essa altura de tom pode estar sendo representada pelo próprio 5, pelo próprio 6, tá? Vai depender muito. E aqui, durante, né, o comprimento dessa fibra capilar, você pode encontrar uma emissão de reflexo ainda diferente, porque talvez essa sua cliente tenha feito aquelas mechas de ombre, né, que estava usando aí algum tempo atrás, ou tenha feito assim aquele efeito, né, gradativo, que as mechas vão sendo, né, clareadas do comprimento para as pontas, e depois elas foram matizadas com uma nuance violeta, ou seja, perolada aí para o tom de violeta, de roxo,
que é a emissão do reflexo, 2. Então, ele ainda está apresentando. Então, veja só que no começo aqui ele estava emitindo um reflexo acobreado, no comprimento, por sua vez, um reflexo, né, perolado, um reflexo que vai mais para o tom de violeta. E nas pontas, talvez esse cabelo tivesse, né, passado por um processo de clareamento muito maior ainda. E lá está, né, na altura de um 10, na altura de um 9, e talvez essa cliente tenha entrado na piscina, foi no mar, qualquer coisa mais ou menos nesse sentido, e o que você está, né, enxergando ali é uma emissão de reflexo mate, que é verde, uma tonalidade esverdeada naquela mecha. Talvez nem tanto em função dessa piscina, do cloro da piscina, ou talvez porque ela tenha tentado corrigir, né, aquela oxidação natural que vai apresentando um fundo de clareamento muito amarelo e a loura não gosta disso. Então, muito provavelmente, ela pode ter sim tentado aplicar aí as máscaras matizadoras e obteve como resultado uma tonalidade esverdeada associada ao cloro daquela piscina. Enfim, isso tudo aqui foi para te mostrar que essa, né, é uma das maiores vantagens de se conhecer essas emissões de reflexo de maneira mais, né, precisa, com propriedade, porque assim você vai saber corrigir, né, todo esse, né, essas emissões de reflexo, dar uniformidade para uma determinada cor, criar uma cor, neutralizar ou sobrepor, remover uma determinada emissão de reflexo que está ali talvez indesejada. E eu tenho certeza que a partir de agora vai ficar muito mais fácil para você, profissional, identificar essas emissões de reflexo no cabelo da sua cliente, independente, é claro, de qual altura de tom esse cabelo se encontra naquele determinado momento, principalmente depois desse exemplo aqui que eu acabei de passar. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal da Beleza na Íntegra para que você possa ser avisado no momento que eu postar novos conteúdos como esse para ajudar você, colorista, a chegar mais longe e a entregar cores realmente maravilhosas e fantásticas para sua cliente. Muito obrigado pela aula de hoje e até mais!